Boa noite, meus irmãos, graça e paz, alegria estar de volta, ver os irmãos, como eu fiz de manhã. Quero agradecer também aqueles que oraram por nós, por mim, pela Aline, pelo tempo que tivemos fora. Louvo a Deus também pela vida do presbítero Heitor, Eduardo, que tocaram a igreja aí na minha ausência. Deus abençoe a vida deles e do conselho, dos pastores também. Muito bom a gente sair e saber que tem uma igreja, uma equipe por trás tocando a igreja. Isso é uma bênção. Vamos lembrar também de orar pela nossa irmã Dilma, que está internada, passou mal, à noite de ontem, foi levada de ambulância para o hospital. Lembremos de orar pela saúde dela. E também quero agradecer aos irmãos que têm demonstrado generosidade nessa campanha aí para o Rio Grande do Sul, têm trazido aqui à igreja os donativos, as ofertas. É muito bom a gente vê a igreja envolvida e engajada em fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, meus Deus, tá? Que Deus nos ajude e ajude essa turma. Em 2011, nós passamos por uma enchente lá no Rio de Janeiro, não sei quanto vocês se lembram, lá em Teresópolis, Friburgo. Foi um tempo muito difícil, era pastor da igreja lá na região serrana. 38 famílias da nossa igreja foram afetadas por aquela enchente. 38 famílias, alguns perderam as suas casas. O que deixava a gente triste não era saber que eles perderam uma cama, uma geladeira. Alguns perderam toda a sua história. Hoje a gente tira foto e as nossas fotos, nossas memórias ficam nas nuvens, né? Mas muita gente perdeu o álbum do casamento, o álbum dos filhos, do nascimento. Nunca mais vão ter recordação do dia do casamento, da história que passou. É difícil, irmão, é difícil. Que Deus abençoe o povo do Rio Grande do Sul e abençoe a sua igreja para, nesse momento, ser mão do Senhor, pé do Senhor e boca de Deus para esse povo que sofre. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo 2. Esse texto sempre volta para mim. E eu sou um cara apaixonado por esse texto aqui de João capítulo 2, que fala sobre o casamento em Caná da Galileia. Nós estamos numa série à noite sobre os encontros com Jesus. E alguns desses encontros são realmente marcantes. E o encontro de Jesus ali no casamento transformou aquela realidade de crise numa oportunidade para manifestar a glória de Deus. Então, quando crises se tornam oportunidades. João 2, de 1 a 12, diz assim a palavra do nosso Senhor. 3 dias depois de quê? Lembra que Jesus encontrou André vai até Natanael e diz, olha, achamos o Messias. Mas achou o Messias? É lá de Nazaré. Se pode de Nazaré sair alguma coisa boa. Ele pega, vai até Jesus e Jesus olha para Natanael e diz, eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo. Ele diz, de onde me conheces? E Jesus disse, antes que Filipe fosse te chamar, eu te vi quando estavas sentado debaixo da figueira. E ele diz, verdadeiramente és o Filho. Ele diz, só que eu te disse que te vi sentado debaixo da figueira. Em verdade, eu te digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você quer que o seu casamento seja um lugar onde os anjos de Deus sobem e descem? Onde o céu se faz presente? Jesus tem que estar lá. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho,
Não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Como as crises podem se tornar grandes oportunidades? Nós vivemos num mundo de crise, num mundo caído, nós somos pessoas caídas, vivemos num mundo caído, crise faz parte da nossa vida. Mas é possível sim transformar provações em triunfo, crises em oportunidades. E o que nós vemos no nosso texto, meus irmãos? A gente vê que o milagre em Caná da Galileia revela a glória de Jesus e provoca fé em seus primeiros discípulos. Jesus, ele manifesta a sua glória no ambiente de crise. E é interessante que aconteça num casamento. A Bíblia começa praticamente com o casamento, a criação do homem e da mulher conforme imagem e semelhança de Deus, com o propósito claro de espelhar e espalhar a glória de Deus por meio dos filhos que viriam. A gente tem Deus criando a mulher a partir do homem, trazendo a mulher para o homem e ali estabelecendo também o fundamento do casamento. Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. Um relacionamento que implica deixar, unir e tornar-se, um relacionamento que é heterossexual, monogâmico, monossomático e também indissolúvel. É isso que tem no casamento. Homem e mulher estavam nus, não tinham vergonha, eram sem vergonha, como tinha que ser mesmo. Mas a serpente, a mais sem vergonha de todos os animais selváticos que o Senhor Deus fizera sobre a terra, chega para a mulher e diz: é assim que Deus disse? Deus não. Dobra a língua, é o Senhor Deus. Mas ela tira a soberania de Deus, o senhorio de Deus. Confunde a mulher a respeito da palavra de Deus, questiona a bondade e o caráter de Deus, dizendo que eles não iriam morrer, que Deus estava escondendo a cereja do bolo, que se eles comessem do fruto, eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ele oferece a Eva algo que, na verdade, eles já tinham. Eles já eram como Deus, sem pecado, já tinham comunhão com o Senhor. Sempre o diabo vai querer oferecer algo que nós não precisamos e que já temos plenamente fartura em Deus e também no casamento. E é interessante que por meio da desobediência da mulher e do homem, o pecado entra no mundo e maldita é a terra por causa disso. E Deus escolhe, num casamento, manifestar a sua glória. O primeiro sinal de Jesus é feito num casamento que tinha tudo para dar errado, uma cerimônia que estava fadada ao fracasso, e a vergonha se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para que Jesus manifeste a sua glória e leve pessoas à fé nele. Quando nós olhamos para as crises, como olhando para os problemas, para alguns pode ser motivo de desespero, mas para aqueles que têm fé pode ser uma grande oportunidade de Deus manifestar a sua glória e o seu poder, e usar essa oportunidade, essa transformação, como instrumento poderoso na sua mão para alcançar pessoas para Cristo. Crise se torna uma oportunidade quando nós compreendemos os seus objetivos. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, vai dizer que as crises, elas têm como objetivos provar a nossa fé. Tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficiente. Quando passamos por crise, quando passamos por provações, Deus está usando essa crise também para provar a nossa própria fé. Desenvolver também perseverança. Uma fé confirmada, ela produz, ela gera, ela apresenta perseverança para ser aprovada. Para receber o selo do Imetro, tem que passar pelo teste. Deus manda teste, manda crise. Testa a fé uma vez aprovada, ela vai demonstrar perseverança, mas vai desenvolver também maturidade.
vamos ser perfeitos, íntegros, em nada deficiente. A expressão usada por Tiago aqui é do animal do sistema sacrificial levítico, que aponta para Cristo, que é o homem perfeito. O que Deus está querendo fazer na minha vida e na sua vida, meus irmãos, através das crises, é nos tornar cada vez mais parecidos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão escolheu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que bem é esse? O que é que coopera para o bem? O que é que tudo coopera para o bem? Que bem é esse? É a imagem de Jesus sendo formada em nós. Deus, ele nos aceita como nós estamos, mas ele se recusa a nos deixar como nos recebeu. Ele quer que sejamos todos nós semelhantes ao seu Filho querido. O nosso que persevera diante das provações, que ama a Deus a ponto de suportar com perseverança a provação. É um homem bem-aventurado que receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quando eu suporto a crise, quando eu sou aprovado no meio da crise, no meio das provas, eu mostro com isso que amo ao meu Senhor. Algumas crises se tornam oportunidade para que o Senhor manifeste a sua glória e conduza pessoas à fé nele. Eu, como pastor, já há quase 18 anos, não, já fez 18 anos, né? Eu tenho visto no decorrer do ministério como Deus tem usado situações de crise na vida pessoal e também conjugal de muitos irmãos para manifestar a sua glória e levar pessoas à fé em Jesus. É impressionante o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que se volta completamente para Ele, também em tempos de crise. A pergunta-chave que foi que realmente era necessário para que Jesus pudesse manifestar a sua glória naquele casamento e o tornasse um instrumento para que os seus discípulos pudessem crer nele. Em primeiro lugar, foi necessário uma crise de natureza incerta, mas também de consequência conhecida. A gente não sabe o que aconteceu. Existia algum pecado? Por que o vinho acabou? Ninguém sabe. É bom ir numa festa, né? Eu acho que envolve muito problema, muito trabalho esse negócio de festa. Na minha cabeça tudo é muito simples. Eu quero fazer uma conferência, eu penso qual é a data, qual é o preletor, qual é o tema. Acabou. Aí a Aline, acabou? Não acabou não. Vai cobrar? Não vai cobrar. Como vai ser a inscrição? Vai ser feito na secretaria? Vai ser por link? Vai ter camisa? Vai ter folheto? Vai ter uma arte? Entende? Vai ter lanche? Vai ter coffee break? O preletor vai ficar onde? Ele vai vir em que empresa aérea? Vai ficar no hotel? Não vai ficar no hotel? Quanto vai dar de oferta? Já tô cancelando essa conferência, não quero mais. Isso é uma conferência. Aí você vai pensar no casamento e na lista dos presentes, dos convidados. Quem eu vou deixar de fora, quem não vou deixar de fora. Porque hoje não tem jeito. O cara casou e não me convidou. Não dá hoje para convidar todo mundo, não. Tá? Então, tu fica feliz aí. É teu amigo, o fato de não ter te convidado, não quer dizer que ele não gosta de você. Aqui não tem dinheiro para chamar todo mundo, não. É caro. Decoração, filmagem, buffet. O que é que vai no buffet? O que é que vai ter de entrada? O que é que vai ter de prato? Tem que lembrar da turma lá que não é sem lactose, sem glúten. Hoje está difícil. Planejar uma festa não é algo fácil. Eu não sei, irmãos. Não sei se houve falta de planejamento. Não sei. Uma coisa eu sei. O vinho acabou. E pessoas sabiam que o vinho tinha acabado. Os serventes sabiam que o vinho tinha acabado. Eles estavam ali servindo o vinho. Maria sabia que o vinho tinha acabado. Chega para Jesus e diz, eles não têm mais vinho. Isso aqui é interessante, porque dá a entender que Maria tem acesso aos bastidores da festa. Ela sabia como estava a dispensa dessa festa. Provavelmente era um casamento da família. Uma crise precisou acontecer. Você está em crise? Está passando por provações? Eu não sei qual é o problema, não sei o que levou, não sei se tem um culpado ou não tem um culpado. Mas se existe uma crise, então aí existe uma grande oportunidade de Deus manifestar a sua glória. Deus usa as coisas quebradas desse mundo para manifestar a sua glória. Onde abundou o pecado, superabundou a sua graça.
Onde não existia esperança, ali Deus traz esperança. Onde tinha morte, Ele traz vida. O nosso Deus é campeão em transformar a tragédia em triunfo. Morte em vida. Fracasso em vitória. Você está em crise? Que coisa boa. Tem um cenário lindo para que a glória de Deus se manifeste. O casamento naquele contexto podia se estender por uma semana. Se por 3 horas de festa é difícil planejar, agora imagina uma semana de festa. Uma semana de vinho, de comida. Podia se estender por uma semana, uma festa. Eu quero ver tu, pai da noiva, que está reclamando agora das despesas de uma festa de um dia, né? Despesa aqui de uma semana de convidado, com hospedagem, com tudo mais. Olha a bronca. A responsabilidade financeira caía sobre o noivo, e o pai do noivo também. A falta de vinho nesse contexto representa. É bom quando acaba a festa e o pessoal fala, sobrou comida, né? É melhor sobrar do que faltar. Não é assim que a gente fala? Você fazer uma festa e faltar comida não é uma coisa muito boa. Você lembra que a gente fez um buffet aqui, Clécia? No final de um ano aqui que faltou comida. Foi muito ruim. Depois daquilo a gente ficava sempre, tem que ter comida, hein? Tem que ter comida. Se sobrar o pessoal leva para casa. Se sobrar, mas não pode faltar. Não pode faltar. E podia expô-lo, inclusive, a um potencial processo judicial movido pelos parentes da noiva. Difícil. A gente tem um cenário realmente de crise. Não sei se o noivo sabia. Se sabia, devia estar em estado de pânico. Né? Não tem mais vinho. E agora? Foi necessário Jesus na festa. A glória de Deus se manifestou naquele ambiente de crise, porque Jesus estava na festa. A primeira coisa que você tem que entender na sua vida, você que passa por momentos de crise, e todos nós em algum momento enfrentamos momentos de crise, é que é necessário que Jesus esteja presente na nossa vida, para que Ele possa manifestar a glória de Deus, o seu poder e a sua misericórdia. E o nosso texto vai dizer que Jesus ele foi convidado juntamente com os seus discípulos. Irmãos, convidar Jesus para uma festa é um problema. Porque não é só Jesus, é Jesus mais os discípulos. É comida para um não, é comida para mais gente. Né? Você já deixou de convidar alguém porque era muita gente? Convidar um amigo porque ele tem 3 filhos que come muito. Né? Eu não vou convidar fulano porque a família dele é grande. Fala a verdade, a gente já fez isso em algum momento, né? Não vou chamar não, porque o menino tem 2 filhos adolescentes que comem mais que um leão. Você não convida, mas Jesus foi convidado para a festa, ele e os seus discípulos, ele não foi de penetra. Se tem uma coisa que as crises nos ajudam é olhar para Deus. Às vezes Deus nos coloca no fundo do poço para que a gente possa olhar para cima. Não tem mais para onde olhar. É para cima que tem que olhar. Tem muita gente que no momento da crise se afunda, enquanto outros no momento de crise olha para o Senhor e convida o Senhor e diz, Senhor, me ajuda. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. O nosso Deus é um Deus presente que está pronto a ajudar aqueles que o buscam. Jesus foi convidado para essa festa com seus discípulos. Você já clamou pelo Senhor? Você já chamou o Senhor para fazer parte da sua vida, do seu casamento, do seu trabalho? Eu não sei qual é o seu ambiente de crise ou a crise que tem sobre você, mas uma coisa é certa, Jesus precisa estar na sua vida. Ele precisa estar lá. É necessário conhecer Jesus. Maria sabia quem Ele era e ela tinha expectativa de que Ele iria se revelar ao mundo. Ela ouviu a mensagem do anjo de que o ente que seria gerado nela seria filho do Deus Altíssimo. Que ele seria filho de Davi, que o reino de Davi estaria sobre ele. Ele seria Emanuel, Deus conosco. E seu nome seria Jesus, porque iria salvar o seu povo do seu pecado.
Gente, não faça isso não, está atrapalhando o pastor na pregação. Maria, ela tinha essas... É a Siri que está falando aqui, eu não estou falando com a Siri. Está repreendido, né? Olha a crise aqui, né? Pois é, eu acho que ela está com alguma expectativa. Maria tinha expectativa. Jesus foi batizado, foi para o deserto. Deu uma oportunidade de Jesus se manifestar ao mundo por causa de uma crise que surgiu, provavelmente no contexto familiar dela, dentro de um casamento de alguém muito querido por ela. E ela tem expectativa de que Jesus faça alguma coisa. Eu não acredito que Maria buscou Jesus e disse: eles não têm mais vinho, pega tu e teus discípulos e corre no mercado mais próximo aí e compra algumas garrafas. Não era isso que ela tinha em mente. Ela esperava que ele fizesse alguma coisa. Tanto era essa a ideia que Jesus chega para ela e diz: não é minha hora de se revelar ao mundo. Ainda não é o meu tempo. Maria tinha expectativa porque conhecia quem ele era. Muitas vezes a gente não busca o Senhor porque a gente não conhece o Senhor. Não sabe o que ele é capaz de fazer na vida daqueles que o buscam. Meus irmãos, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E é necessário confiar em Jesus, fazer tudo o que ele manda sem questionar. Maria, depois de receber uma repreensão meio dura de Jesus: mulher, que tenho eu contigo, a minha hora não chegou. Ela se volta para os serventes e diz: façam tudo o que ele disser. Não é o que Pedro vai dizer, que João vai dizer, é o que ele vai dizer. Uma coisa interessante também é que Maria não pôde fazer nada. Os discípulos não puderam fazer nada. Quem podia fazer alguma coisa para mudar aquele cenário de crise era Jesus. Maria sabia disso e disse aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. E tudo no grego é tudo. E é impressionante como eles obedeceram a tudo. Encham de água as talhas. Eles encheram totalmente. Peguem agora a água e levem ao mestre-sala. Eles foram e serviram. Não questionaram. Não perguntaram por quê. Uai, o senhor está doido? Não. Simplesmente fizeram tudo aquilo que ele havia falado. Então, Jesus é a solução para uma vida em crise. Jesus é a solução para um casamento fadado ao fracasso e em crise. Mas para isso ele precisa estar presente. Nós precisamos buscá-lo, reconhecer quem ele é e confiar nele e na sua palavra. Meus irmãos, Deus não aceita substituto à obediência. Tem muitos crentes que estão substituindo obediência por oração. Oração é importante, temos que orar, mas tem momento que tem que parar de orar e tem que começar a agir. Um casal em crise, Deus fala: maridos, amai vossa mulher. Como? Como Cristo amou a igreja. Assim mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem pela palavra. Assim também os maridos devem amar a sua esposa. Ok, meu casamento está em crise, eu vou orar. Vai orar não. Você vai amar. Amar. Porque só orar não vai dar certo. Você tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Estou em crise. Está em crise? Então tu tem que fazer o seguinte: tu tem que respeitar o teu marido, mulher, e se submeter a ele. Não adianta só orar pedindo para Deus restaurar o teu casamento se você está muito aquém em questões de obediência simples que Deus pede para mim e também para você. É no ato da obediência que Deus também manifesta a sua glória. Quando ele chega para Maria e Marta, depois que Lázaro morre, em João capítulo 11, Jesus diz: tirai a pedra. Ela disse: mas Senhor, já é de 4 dias, já fede. Eu não disse a você que se crer verá a glória de Deus? Eles vão lá, tiram a pedra. Porque tirar a pedra é possível. Agora, gritar para um morto: Lázaro, vem para fora, e o morto se levantar e sair, deixa Jesus fazer.
O que parece impossível para você é totalmente possível para o nosso Deus. O cenário sem esperança aos teus olhos é um cenário fácil de resolver aos olhos de Deus. Ele é poderoso para fazer coisas incríveis na sua vida e através da sua vida. O que devemos esperar quando Jesus está no comando? Determinações exequíveis, encher de água as talhas. Cada talha tinha quantas metretas? É o equivalente a 80, 120 litros cada uma delas. Sabe o que Jesus fez, meus irmãos? Ele colocou nesse casamento mais ou menos 600 litros de vinho. 600 litros de vinho. Transformou água em vinho. Quando o Senhor pede alguma coisa para mim e para você, aquilo que Ele pede é possível de fazer. Encha de água as talhas. Pegue a água agora e leve ao mestre-sala. Ele nunca vai pedir uma coisa para mim e para você que não seja possível. Ele vai sim pedir algo que eu e você possamos fazer. Quando Ele está no comando, o que a gente deve esperar a submissão completa. Os servos encheram as águas completamente, tiraram a água das talhas, levaram ao mestre de cerimônia sem questionar, obediência interna, inteira e imediata. E resultado surpreendente, Jesus transformou a água em vinho de qualidade. Não foi um vinho melhor, mas o bom vinho até aquele momento. O texto deixa claro, todos começam colocando bom vinho. No início tudo é muito bonito. O vinho é o melhor, mas o tempo vai passando, o pessoal está mais para lá do que para cá, agora começa a colocar o vinho inferior. O mestre-sala elogia o noivo dizendo, você manteve o bom vinho até agora. Quando o Senhor age na nossa vida, Ele se age sempre fazendo aquilo que é o melhor. O melhor. E além disso, transformou água em vinho de quantidade, com abundância. Pastor, como é que é isso? Jesus está incentivando a bebedeira? Não, porque o vinho não tem problema. O problema é o que se faz com o vinho. O problema não é transformar água em vinho ou 600 litros de vinho. O problema é você querer beber 600 litros de vinho. Esse é o problema. Isso não tem problema. Na verdade, isso aqui realmente manifesta a glória de Deus e vinho para a nação de Israel e também apontando para o Messias, era sinal de fartura e da presença do reinado de Deus no meio do povo. Foi necessário também o tempo certo. Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. E muitas vezes, irmãos, Deus vai atender positivamente as nossas orações e muitas vezes Deus atende negativamente as nossas orações. E enquanto não recebemos, devemos aguardar com fé, com esperança de que Ele é poderoso e capaz de fazer aquilo que esperamos. Foi o que Maria fez. Maria conhecia Jesus, sabia do potencial de Jesus, daquilo que Ele poderia manifestar, falou com Ele, colocou o seu pedido diante dEle, mas ao mesmo tempo esperou. Se Ele disse que não é chegada a hora, então não é chegada a hora. Mas ela ainda tinha esperança, tanto tinha esperança que chegou para os servos e disse, façam tudo o que Ele disser para vocês. Ela esperava que Jesus desse algum comando para os serventes. A gente tem que ter esperança. Não é porque Deus diz não a você hoje que é não amanhã, não daqui a um ano. Nós precisamos continuar acreditando e desenvolvendo a nossa fé com perseverança e esperança de que Deus pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida, no nosso casamento e no nosso ambiente de crise. A messiânica estava relacionada com o vinho jorrando de forma abundante. Jeremias 31:12 diz, hão de vir exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal e do vinho e do azeite. Era um ambiente de fartura, dentro disso também tinha o vinho. Amós 9:13-15 diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhe comerão o fruto, plantá-los-ei na sua terra, e desta terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus.
Então, o vinho era manifestação da presença do Messias, da chegada do reino de Deus. Por isso que João vai chamar isso aqui de sinal, e não apenas de um milagre. Um sinal aponta para uma realidade que estava oculta. Jesus, ele manifesta um sinal de que ele é, de fato, Deus encarnado, o Messias prometido. A crise no casamento revelou atributos de Jesus, como messianidade, deu princípio aos sinais, maestria, com os seus discípulos, ele é o mestre por excelência. Ao mesmo tempo, misericórdia, eles não têm mais vinho, e Jesus se compadece da miséria daquele noivo, da sua situação, e transforma essa realidade, o que demonstra também a sua graça. Jesus transforma água em vinho, no melhor vinho, no bom vinho, até aquele momento, e também o seu poder, ele manifesta ali a sua glória nesse casamento. Então, meus irmãos, toda crise é uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória, quer seja pelo nosso crescimento espiritual, quanto pelo milagre que ele pode realizar, e simplesmente devemos crer. Jesus está na sua vida, no seu casamento. Você já o procurou para conversar com ele a respeito das suas crises, das suas lutas, da sua ansiedade? Vimos hoje pela manhã Pedro exortando os jovens a lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós vivemos num mundo de crise. Vivemos num mundo de crise. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que todos vocês têm em comum, é que vocês passam por crise. Todo mundo. Até o mais bonito aqui, cheirosinho. Tem crise. Tem crise. Você olha às vezes um irmão na igreja, família bonita, às vezes a pessoa bem financeiramente, você pode cair no erro de achar que essa pessoa não tem crise na vida dela. Tem crise. Tem crise. Tem crise. Tem gente que tem tanta crise, tanta luta, que a única coisa que tem é dinheiro, mas está pensando o tempo inteiro em como vai tirar a vida. Não vê solução, não vê esperança. Jesus é a resposta e a esperança para uma vida em crise. A maior crise que o homem tem é a crise do pecado. Essa crise também alcançou todos nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas para essa crise também tem uma solução, e a solução continua sendo a mesma para todo tipo de crise. A solução é Jesus. Porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O vinho pode ser uma bênção, mas bênção maior foi o sangue derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados e de todo aquele que crê. Quem confessa Jesus como Senhor da sua vida recebe perdão dos pecados, faz parte da família de Deus e recebe a vida eterna e passa a ter esperança diante de Deus, de que um dia estará para sempre com Ele. Enquanto estivermos aqui, devemos aguardar crises e lutas, mas devemos entender que todas essas crises estão debaixo da soberania de Deus e são oportunidades fantásticas que Deus está nos dando para que a glória dele se manifeste. Olhe para a sua crise como uma oportunidade. Transforme provação em triunfo. Transforme, meus irmãos, a sua luta numa oportunidade de conhecer mais do poder de Jesus, do caráter de Jesus e ter intimidade com Ele. Você já convidou Jesus para fazer parte da sua vida? Quando a crise surge, você procura livros de autoajuda ou ajuda do alto? Quando a crise surgiu, Maria foi direto para Jesus e disse: eles não têm mais vinho. Ela sabia para quem devia ir. Ela foi para a pessoa certa. Se ela não podia fazer, ela tinha que ir para aquele que podia resolver o problema. E Jesus é aquele que pode resolver o seu problema. Está disposto a fazer isso, mas você tem que estar disposto também a obedecê-lo. Em todo o tempo. Se ele manda fazer alguma coisa, faça. Faça. Pastor, mas eu não consigo. Consegue, porque se ele pediu, é possível. Se ele pediu, é possível. Ele não vai
seja possível. E uma vez que somos crentes, não só se torna possível porque Ele pede, mas se torna possível porque Ele nos ajuda a fazer aquilo que nos pede. O seu Espírito em nós nos capacita a vivermos uma vida à altura daquilo que Ele nos manda. E quando a gente obedece, a gente pode esperar que Deus vai manifestar a sua glória. Ele vai transformar a nossa realidade. Vai mudar o cenário para que pessoas possam vir ao conhecimento dele por causa daquilo que aconteceu na tua vida. Eu sei que se eu passasse o microfone aqui, nós teríamos vários testemunhos de pessoas que em momentos de crise buscaram ao Senhor, clamaram por Deus e Deus agiu. Eu tenho certeza que aqui, nesse meio, se eu passasse o microfone para casais que estão aqui, que já passaram por momentos de crise, de quase chegar a se divorciar, e que ao invés de se desesperarem e partirem para algo que não agrada a Deus, clamaram ao Senhor, buscaram ao Senhor e obedeceram ao Senhor, e tiveram seus casamentos transformados pelo poder de Deus. E estão vivendo hoje, no seu relacionamento conjugal, a realidade do bom vinho. Aquele casamento que tinha água, sem cheiro, sem cor, sem sabor, se transformou em algo lindo de se ver, cheirar e para alguns apreciar. Jesus transforma casamentos que parecem mais água em casamento de vinho. Ele pode fazer isso na sua vida. Ele pode. Não duvide disso. Se tem cenário de crise, então existe um palco montado para que Jesus manifeste a sua glória. E use a transformação que vai acontecer na tua vida como instrumento para levar outras pessoas ao conhecimento dele. Amém? Amém, irmãos. Amém. Amém. O nosso Deus é aquele que fala para o homem, profetiza para esses ossos. E o profeta fala e Deus faz um exército surgir de um vale de ossos secos. Onde tem morte, ele traz vida. Não existe cenário tão devastador e tão caótico que Deus não possa transformar e demonstrar o seu poder. E a sua vida pode agora, hoje, essa noite, ser transformada pelo poder do Senhor. Se você simplesmente reconhecer o momento de crise, tiver Jesus na sua vida, procurá-lo e obedecê-lo. Eu tenho certeza que Deus pode sim transformar o seu cenário, mudar a sua realidade e glorificar o nome dele através de você. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Aquele que dessa forma tem um encontro com Jesus, sem dúvida alguma, também vai manifestar, vai testemunhar a manifestação dessa glória. Que Deus nos abençoe. Quero orar com vocês e assim que terminar, queria convidar os pastores e os presbíteros aqui à frente. Talvez você chegou aqui nessa noite, está com crise, está passando por tanta luta. E a gente está aqui para orar por você. Queria orar com você. Não só orar com você, por você, mas também com você. Colocar diante de Deus em oração as suas necessidades. Fala para Deus, Senhor, não tem mais vinho. Senhor, eu vi com esse cara aqui do lado, é meu marido, mas a gente nem conversa mais. O casamento que começou com bom vinho, hoje é só água. O casamento que tinha tanta alegria, tanto romantismo, hoje não tem mais nada. Senhor, está faltando vinho no meu casamento. Por favor, Senhor, transforma água em vinho de novo. Pode fazer.
Senhor, tem uma área na minha vida aqui que está difícil de lidar. No início da minha vida cristã era tudo flores, era tudo vinho, era tudo belo. Eu tinha prazer na leitura bíblica, na oração, evangelizava, discipulava, me envolvia com a igreja. E, Senhor, hoje minha vida está sem vinho. Senhor, acabou o vinho. Muda a minha vida, Senhor. Muda o meu cenário. Eu preciso que o Senhor intervenha na minha situação. Se o Senhor pode manifestar novamente a Tua glória, faz isso na minha vida. Usa a minha vida de novo como instrumento. A fé no Senhor. Eu acredito plenamente que você pode sair daqui diferente de como você entrou. Que Deus pode transformar a tua provação em triunfo, a tua crise em oportunidade, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Quero orar com você. Você pode ficar em pé? Vamos orar. Encerrando esse momento, vou impetrar a bênção, vamos cantar o amém. E depois, se você tiver algum motivo de oração, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Tá? Os presbíteros, os pastores, vamos orar pela sua vida. Só vou pedir que depois que a gente orar e terminar o amém, aqueles que não forem ficar para a oração, se forem conversar, vão ali para o hall de entrada, lá para o terraço, para a cantina aqui, vão lanchar lá. Né? Vão ter esse de oração. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque quando nos encontramos com Jesus, coisas fantásticas acontecem. Muitos aqui podem testemunhar que a sua vida estava caminhando para a vergonha, para o fracasso, mas o Senhor mudou a realidade, mudou o cenário, o Senhor manifestou a sua glória. E hoje vivem um tempo de alegria, de abundância, de fartura, um cenário. Gente aqui, muita gente que chegou aqui nessa noite quebrado, com o coração em pedaços, passando por crises, por lutas, das mais diversas. A gente sabe que crise prova a fé, leva tem como propósito a nossa maturidade, prova também o nosso amor. Mas, Senhor, às vezes é tão difícil na crise olhar para o Senhor e encontrar esperança. Mas é isso que a Tua palavra nos fala. Sim, no lugar de desesperar, devemos lançar sobre Ti as nossas ansiedades, os nossos pedidos. E como Maria, dizer, Senhor, não tem mais vinho. A nossa expectativa é que o Senhor ordene, que o Senhor dê uma palavra que possa transformar o nosso cenário. Nos dê um espírito pronto também para obedecer aquilo que a Tua palavra nos fala, para que possamos colher esses frutos benditos de transformação. Manifesta, Senhor, mais uma vez a Tua glória no nosso meio e usa as crises e a transformação do cenário num veículo para levar pessoas ao conhecimento do Senhor, como fez aquele casamento na vida dos seus discípulos. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.